nome é Mônica Vieira, sou jornalista e assessora de imprensa do Conselho Regional de Contabilidade. Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast, que é transmitido nas principais plataformas de streaming e também, né, a nossa gravação do nosso podcast, o CE e CCE Cast, também no YouTube, fora as redes sociais, enfim, e ainda vai para uma lista de transmissão imensa. Sempre trazemos convidados muito especiais para conversar sobre um determinado assunto. Hoje vamos falar sobre economia solidária, né? E trazemos aqui, na verdade, dois, né, profissionais especialistas no assunto. Silvana Ribeiro, que é nossa conselheira aqui do Conselho, né? Ela é presidente da Comissão de Cooperativismo, além de ser atuante, né, no sindicato, enfim, e também uma profissional que atua há 20 anos aí no mercado de cooperativismo, ajudando não só, né, a desenvolver a profissão de contador nessa área, mas também agora, né, no Conselho, disseminando a importância de mais um canal, de mais um caminho aí para a especialização aí dos contadores e das contadoras. E estamos também aqui conosco, né, está aqui também conosco André Ferreira, ele é professor de economia, um especialista em economia solidária, e quero te convidar, então, a partir de agora, a conferir o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, que inclusive também é transmitido pelo YouTube e também divulgado aí para listas e listas de transmissão aí no Universo Contábil, divulgado nas redes sociais, enfim, a gente acaba realmente viralizando aqui essa nossa comunicação. Antes de passar a palavra para vocês, também quero agradecer aqui a Estácio, né, ao grupo de professores da Estácio, que gentilmente nos cedeu aqui, né, esse espaço do podcast onde a gente grava, né. Um abraço aí à professora Luana, né, a nossa grande apoiadora, ao Cadeira, que está aí do outro lado fazendo a gravação para a gente, Paulinho também, da comunicação interna aí do nosso conselho. Silvana, seja bem-vinda. Vamos lá. A minha primeira pergunta é essa, né? Fale aí sobre essa questão da atuação do contador em empreendimentos econômicos solidários. Mônica, bom dia. É um prazer, uma satisfação enorme, aliás, uma honra estar aqui participando do podcast do CRC-CE. A gente fica feliz que o Conselho esteja inovando com relação à comunicação com os profissionais da contabilidade, com a sociedade de uma forma geral, porque, na verdade, o profissional da contabilidade, ele atua em defesa da sociedade, tá certo? E nessa questão aí do contador, dos profissionais da contabilidade, tendo essa atuação social, nós hoje, né, hoje vamos abordar de uma forma sucinta, né, a questão dos empreendimentos econômicos solidários, né, eu pensei na presença da universidade aqui, tá? Representada aqui pelo professor André Ferreira, tá? Que veio aqui compartilhar conosco os seus conhecimentos, tá, inerentes a essa temática. Tá? O contador, ele tem um papel fundamental junto aos empreendimentos solidários. Por quê? Porque não deixa de ser uma atividade econômica. Enquanto atividade econômica, você tem que ter os devidos registros, você tem que ter a mensuração do resultado dessa atividade. Então, portanto, é uma economia, daqui a pouco o André vai falar exatamente de uma forma mais teórica o que seria essa economia solidária, porque os empreendimentos econômicos solidários, eles são dessa filosofia, dessa forma econômica diferenciada de trabalhar, que é a economia solidária. Ele vai abordar um pouco isso aí. Então, a economia, ela deve ser mensurada. Então, a forma diferenciada não implica dizer que não tem a necessidade do profissional da contabilidade. Ao contrário, tem que ter o profissional da contabilidade, porque esses empreendimentos, eles deverão ser legalizados, tá certo? De alguma forma perante o Estado. Então, o contador deverá estar à frente, porque tanto para estar prestando contas para o Estado, tá certo? Como também, que a gente vai falar um pouco mais à frente, com relação a demonstrar, utilizando técnicas apropriadas, o resultado do empreendimento para todos que estão
gerindo, né, construindo aquele empreendimento. Perfeito. Então, de início, perfeito, Silvana. Perfeito. Fez um início bem bacana aqui para todos nós que estamos aí nos ouvindo e também nos assistindo aí pelo nosso canal do YouTube. Mas, professor André, diante disto que a Silvana tão bem colocou, explique didaticamente, né, professora? Explique-nos didaticamente o que é economia solidária. Certo. Primeiramente, agradecer pelo convite, né, do CRCCE e uma satisfação enorme também estar aqui nessa parceria aqui com a Silvana, né, dividindo esse espaço. A gente já dividiu outros espaços de trabalho, né, inclusive ela tem um papel importante na formação, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras de empreendimentos econômicos solidários, especialmente nesse olhar a partir da contabilidade, né? E a gente tem um olhar mais a partir da economia. Então, dentro dessa definição que você me pede, né, de um empreendimento econômico solidário, a gente poderia dizer que são empreendimentos que têm como característica a propriedade ser coletiva, num primeiro momento, né? Uma das características, certo? Então, são empreendimentos como cooperativas, por exemplo, né? A gente teve agora um filme, inclusive, que ganhou o Oscar, que chama No Ritmo do Coração. E lá os pescadores se viram explorados por um atravessador, né? Eles vendiam o peixe e o atravessador pagava muito pouco por esse peixe. E eles criaram uma cooperativa, né? Para quê? Para juntar o peixe de todos os pequenos pescadores, né? E poder obter um preço no mercado melhor, né? Em vender em quantidade e tudo mais. Então, essa é apenas uma das potencialidades que essa, digamos, propriedade coletiva, essa união, né, de produtores pode gerar. A gente poderia falar aqui de bancos comunitários, como é o caso do Banco Palmas, a gente poderia falar de cooperativas de pequenos agricultores, de redes de pequenos agricultores, enfim, né, de artesãos, de artesãs, né? Então, é esse espaço da produção coletiva, né, e é um espaço da livre iniciativa, porque ninguém é obrigado a participar de um empreendimento econômico solidário, né? E é o espaço também da autogestão. Como a propriedade é coletiva, a gestão também é coletiva. Então, tem essa peculiaridade em relação à gestão dos empreendimentos econômicos convencionais, onde você tem uma diretoria, uma forma mais hierarquizada de gestão, a gente denomina de heterogestão, né? Então, uma forma mais horizontal de gestão, a gente chama de autogestão. Essa é uma característica também dos empreendimentos econômicos solidários. Perfeito. Silvana, e aí, dentro dessa concepção que o professor André nos passou, como é que a gente encaixa aí o papel do contador em todo esse contexto? Bom, o contador, ele lá dentro do empreendimento, ele terá que, como eu já pincelei um pouco na sua primeira pergunta, ele precisará estar atendendo a questões fiscais, tá? Trazendo aqui para o lado do contador, inclusive no trabalho, numa parceria que nós tivemos aqui com o professor André, foi exatamente para levar para esses empreendedores, né? Que interessante que esses empreendimentos autogestionários, empreendimentos solidários, a sua grande maioria estão compostos por trabalhadores de baixa renda, né? A grande maioria deles, e, inclusive, no Brasil, a grande massa de trabalhadores, né, são os pequenos, né? A base é enorme, a base da pirâmide é enorme. Então, o contador lá dentro desse empreendimento, ele vai trabalhar assim também como um consultor lá dentro, tá certo? Ele tem que ter essa visão de dar uma consultoria para esses trabalhadores, tendo em vista que a maioria deles, inclusive, boa parte, diferente das grandes empresas, eles não terão gestores com essa... Qualquer coisa me corrija, André, porque essa parte... a maioria não estão com aqueles cursos de administração, entendendo de teoria econômica, essa coisa. Então, eles entendem muito da produção. Todavia, é um empreendimento,
Ou seja, assim, em síntese, o contador ele vai atuar da mesma forma como ele presta um serviço para uma empresa, né, privada e governamental. Sim. Só que com esse viés, né, baseado na economia solidária, Exato, né, porque no ele vai ter que ser um pouco educador, eu Sim, acho, né? Claro. Porque a linguagem, a gente vai falar um pouco disso, a linguagem, ela tem que se adequar àquela realidade daquela. Então, você vai fazer a contabilidade de acordo com as técnicas vigentes. Mas a forma do dialogar, a forma do, né? Do transmitir a informação, tá certo? A questão da assessoria que você vai dar para esses de uma forma mais próxima. Então, esse contador que atua nessa área, ele tem que ter esse olhar social. Perfeito. André, aí, pegando esse gancho aqui da Silvana, é bom que a gente está aqui fazendo um ping-pong aqui, né? Jornalista fica curiosa e aí vai perguntando mais e mais coisas. André, mas vamos ser, né, ainda mais práticos. Lista para mim, né, e para quem nos escuta, alguns exemplos de, vamos dizer assim, de marcas, né, de projetos bem-sucedidos, baseados na economia solidária, porque eu acredito que assim fica mais prático da gente visualizar, né, a aplicação e como é que o contador pode atuar, o contador e a contadora podem atuar nesse aspecto. Certo. De empresas especificamente? Marcas, empresas, enfim, fique à vontade. Sejam mais bem-sucedidas, né? Isso. Certo. Tá, antes de entrar nessa questão das marcas, só chamar a atenção para esse aspecto, né? Que esse curso, inclusive, de contabilidade que a Silvana deu, ele tinha esse título de educação contábil, né? Teremos uma próxima edição em 2022? Isso aí foi em 2000 e quando, André? Foi 2019, a pandemia atrapalhou um pouco, né? Acho, Mas né? acho que agora a gente já tem já outras pode, mídias, né? Então, né? assim, para quem é, né, ligado ao conselho, quem sabe já fica na expectativa aí de ter, né? E fez bastante sucesso o curso, né? Inclusive o pessoal da contabilidade, porque como é a contabilidade para o terceiro setor e a faculdade não explora tanto essa parte, ou explora mais a contabilidade privada ou a contabilidade pública, então termina que muita gente trabalha, porque é uma área que gera muito emprego, né? Sim. Toda na parte do terceiro setor. Estou expandindo para além da economia solidária, inclusive, né? Perfeito. Que são as instituições sem fins lucrativos, né? Isso. Então, tem muita gente que trabalha, mas que não tem uma formação específica. E aí, no caso da economia solidária, eu acho interessante essa fala da Silvana, porque realmente você precisa passar o conhecimento da contabilidade para todo e qualquer trabalhador, ele precisa dominar, porque como a gestão é feita na assembleia, que é a gestão coletiva, que a gente se refere, tudo bem que ele não trabalhe diretamente com contabilidade, mas algum conhecimento ele vai ter que ter da contabilidade, porque ele vai tomar decisões no final do ano que envolvem a questão contábil. Então, por isso que educar é importante. O Moacir Gadotti, inclusive, que é um autor da educação, ele fala da economia solidária como praxis pedagógica. Né? A economia solidária é uma praxis educativa, porque o profissional da economia solidária ele vai atuar numa área específica, dentro de uma divisão do trabalho, obviamente, né? Mas também ele precisa ter um conhecimento mais geral da empresa, porque ele não está focado só no segmento dele. Né? Bom, e aí, em relação a essa questão das marcas, né, que se destacam. Isso, é só para a gente poder colocar melhor nas caixinhas, né? Um exemplo de uma marca que às vezes as pessoas nem sabem, poxa, ali é baseado em economia solidária, né? Isso. Claro, a gente tem a grande massa hoje dos que se organizam em termos de economia solidária, né? São pequenos, né? E aí você termina tendo uma atuação mais local. Mas é claro que existem algumas outras que se destacam. É aquela história, pensar local, né? Mas agir global, né? Isso. Mas tem algumas que se destacam, inclusive nacionalmente, né? Se você pegar a vinícola Aurora, por exemplo, né? Que ela é bastante conhecida, né? A própria Unimed também ela se organiza, em princípio, a partir de uma cooperativa, né? Claro que tem um debate dentro das cooperativas, né? De que, envolvendo o cooperativismo, de maneira geral, e a economia solidária, porque a economia solidária ela procura resgatar alguns princípios do cooperativismo original, que surgiu lá no século XIX, essa experiência de cooperativismo, né? Porque sempre a economia solidária ela se colocou como uma alternativa em termos de produção. Toda vez que as condições de produção, né, dentro do sistema dominante, digamos, elas se deterioram, né, seja precariedade de condições de trabalho, seja o próprio desemprego, né, isso abre espaço, as pessoas tendem a buscar mais a economia solidária.
Antigamente se chamava cooperativismo. No período da década de 70, teve um novo impulso em função do aumento do desemprego. Na década de 70 teve um novo impulso. E aí, para resgatar esses princípios originais, né, de autogestão, de solidariedade e tudo mais, se convencionou chamar de economia solidária para diferenciar de um certo cooperativismo que também já havia se aproximado mais de uma dinâmica convencional, né? Mas, enfim, hoje a gente tem produtores de arroz orgânico, por exemplo, né, no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina hoje, né, são pequenos agricultores lá do Rio Grande do Sul, né? Eu também estudei em Santa Catarina, fiz o mestrado e doutorado lá em Santa Catarina, estudei cooperativas lá na área de laticínio, né? A marca Terra Viva, né? Se você colocar na internet, né? Tem um laticínio lá bem grande que chama Cooper Oeste, né, que envolve aí 600 produtores rurais. Ele pega o leite, né, a matéria-prima de 600 produtores, e ele beneficia esse leite com alta tecnologia, né? Quando que um pequeno produtor de leite, ele teria condição de envasar a sua produção e levar lá para o mercado consumidor final, né? Então ele terminava entregando o leite dele para um atravessador, se apropriando de uma parte muito pequena do excedente, né, da renda, né? Enfim, então é uma alternativa para se apropriar de uma parcela maior da renda. Agora, é claro que a partir disso, né, se definem, inclusive, propostas para a própria sociedade, porque a economia solidária não passa pela organização só do empreendimento, né? Os empreendimentos também se juntam e propõem, né, uma política pública para fortalecer a economia solidária e um projeto de sociedade, né, baseado na sustentabilidade. Né? Perfeito, perfeito. Silvana, diante disso que o André falou, então, o cooperativismo é uma área que vem crescendo e pode ser considerado aí um excelente mercado para os contadores? Sim, o cooperativismo, eu estava lembrando aqui 2 aspectos aqui. O primeiro é que o cooperativismo, ou o que nós estamos falando aqui de empreendimentos econômicos solidários, que o contador irá atuar, tá certo? Nessa mensuração do resultado que ele tenha. Um dos grandes diferenciais que a gente fala aqui para os profissionais da contabilidade que ainda não atuam na área, que diferente da empresa tradicional, um dos diferenciais é que na empresa tradicional, mercantil, digamos assim, o lucro, André, ele é dividido entre os acionistas proporcionalmente ao capital investido. Por exemplo, agora tivemos a Petrobras, né? A Petrobras, no primeiro trimestre, teve um lucro exorbitante, de alguns bilhões. Não lembro agora o número certinho. Superou as expectativas. Foi 300% a mais do que o primeiro trimestre do ano passado. Então, como é que foi rateado esse lucro, né? Rateado proporcionalmente ao que cada um tem investido. Já nos empreendimentos solidários, como, por exemplo, as cooperativas, o profissional da contabilidade, se o empreendimento tiver lucro, digamos assim, sobra, algum excedente, ele deverá fazer esse rateio proporcional ao trabalho, à atividade de cada empreendedor, de cada trabalhador que está ali. É um dos diferenciais, tá? Voltando aqui. E aí, com relação à oportunidade, sim. Por exemplo, ainda eu acho que não lembro qual foi o ano, mas ainda no governo Lula teve a questão daquela lei que obriga os governos municipais, estaduais e federais a adquirirem no mínimo 30% das compras governamentais para merenda escolar, 30% de todas as compras de merenda escolar do agricultor familiar. Então, isso aí é uma oportunidade? Porque a partir do momento que foi estabelecido esse tipo de política, o que acontece? Os pequenos agricultores são beneficiados quando o governo, porque o governo é um dos maiores compradores no Brasil, são os governos das 3 esferas. Então, quando tem 30% para comprar, então tem aquela movimentação financeira e, obviamente, é necessário o contador lá atuando para fazer todos aqueles cálculos, os registros, né? A questão da legalidade do empreendimento, etc, etc. Então, a oportunidade para os profissionais
Outra coisa, à medida que essa economia solidária, que a gente está pensando, esses empreendimentos se proliferarem mais no Estado brasileiro, que a gente acredita que isso irá acontecer, até mesmo por conta da força mesmo das circunstâncias, tá certo? É como ele falou, quando é que essas questões alternativas elas se desenvolvem, Mônica? Quando nós estamos em período de crise. Por incrível que pareça. Então, nós estamos... união, né? Nós estamos numa crise enorme de desemprego e subemprego, entendeu? Essa coisa toda. Então, as pessoas terão que buscar alternativas e aí vão se organizar através desses empreendimentos e a gente fica torcendo para que os governos, né, tenham um olhar, entendeu? Mais, como é que se diz? Mais afirmativo, mais positivo com relação a esse tipo de política, esse tipo de desenvolvimento econômico, porque todos irão ganhar. O país ganha, os trabalhadores ganham e os contadores também, porque os contadores estarão lá fazendo a diferença junto a esses empreendedores. Ótimo, ótimo. Já estamos aqui nos dirigindo aqui para os minutos finais e a gente quer aqui já pedir, né, as suas considerações, André. Silvana, eu vou te fazer uma pergunta também já para você casar com as suas considerações finais. André, a minha pergunta, né, e para ser seguida aí com o seu fechamento e no Ceará, como é que está a prática da economia solidária? Olha, a prática, como um Estado, né, que passa por problemas econômicos, né, que muitas vezes tem uma dificuldade, uma desigualdade social e econômica muito grande, né, e que isso termina dificultando a situação econômica também, de maneira geral, né. O Ceará é um estado onde a economia solidária tende a se desenvolver, né, já tem se desenvolvido, né, inclusive tem assumido uma certa liderança nacional, né, porque pelo menos a partir de 2002, né, quando se estruturou o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, o Fórum Brasileiro passou a atuar muito próximo da Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, que foi uma subsecretaria que foi criada dentro do Ministério do Trabalho e Emprego para gerir as políticas públicas de economia solidária. Foi o auge, eu diria, que a economia solidária chegou no Brasil em termos de política pública. E o Ceará teve uma participação muito expressiva, né, em liderar, que aqui já existia, inclusive, uma rede cearense de socioeconomia solidária. Essa rede, então, organiza os empreendimentos, né? Inclusive, nesse momento, nós estamos se preparando, não apenas no Estado, mas também no Estado, para a 6ª Plenária Nacional de Economia Solidária, né, que é onde são definidos os rumos. A gente está falando de um momento de reorganização, né, porque em governos passados a economia solidária teve mais atenção. Nos últimos governos, pelo menos desde a eleição da ascensão do Michel Temer, né, que a economia solidária tem perdido espaço. Então a gente hoje fala de um processo de reorganização do movimento, né, para pressionar por políticas públicas nessa área. Mas também existem marcos regulatórios que estão sendo aprovados nacionalmente. Tem um marco regulatório, uma lei que está no Senado, já foi aprovada na Câmara e está agora na última fase de aprovação. Temos também a lei do cooperativismo, que recentemente foi aprovada no Ceará, né? Então, e tem as leis, os marcos regulatórios locais, né, municipais. Então, nesse aspecto também, como ela está sendo regulamentada, e aí isso prevê recursos, né, a definição do que é economia solidária, então isso tende a gerar mais processo de formalização e aí mais empregos formais também na área que tendem a ser gerados. Muito bom, muito obrigada, André. Silvana, e como é que o contador, a contadora quer entrar nesse universo aí do cooperativismo, da economia solidária? Como é que o Conselho vai ajudar, né, esses profissionais a inovarem? Porque é uma inovação, né? Como ainda, né, é algo muito latente, existe, né, mas ainda é algo muito latente que tende a crescer muito mais e, como você bem contextualizou, em momentos de crise, a união acaba ficando mais evidente. Como é que o contador e a contadora podem ser ajudados aí pelo Conselho? Bom, no Conselho, Mônica, nós temos comissões, né, que atuam no Conselho, como temos a Comissão de Cooperativismo, né, e a Comissão de Terceiro Setor, que são profissionais que já atuam nessa área, né? Então, essas comissões, qualquer profissional
que tenha interesse em participar, pode procurar o conselho, porque mesmo que não possa atuar como membro efetivo, mas como convidado, Perfeito. participar das reuniões, né, que nessas reuniões são abordados, né, o que está acontecendo, as atualizações, o que está acontecendo, temáticas relevantes com relação a esses temas. Então, essas duas comissões são interessantes, tá? E o Conselho está de portas abertas para receber esses profissionais e encaminhá-los, né, aqueles que se identifiquem, né, com essa temática, né, que é tão relevante para o nosso país. Mantenha contato com essas comissões. Lá no site a gente tem o e-mail das comissões que a gente mantém contato. E para finalizar, Mônica, agradecer demais aqui a oportunidade de participar desse podcast, né, que tenhamos outras oportunidades de aprofundarmos essa temática, tá certo? E estaremos sempre à disposição, sempre que formos convidados. Muito obrigada. Muito bom. André, Silvana, muito obrigada. E até a nossa próxima edição. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima.